A voz que está a ouvir é de Maximiano de Sousa, mais conhecido por Max. Um jovem madeirense que se tornou numa das mais populares vedetas da rádio, do teatro e da televisão portuguesas no tempo da ditadura. Max foi grande, na Madeira e fora dela. Mas já que falamos de artistas, nem ele nem o seu famoso Bailinho da Madeira chegaram alguma vez ao nível deste. Eu não vou demitir porque eu vou colaborar no esclarecimento da verdade, porque eu tenho o direito, como qualquer cidadão, de não ser suspeito eternamente. Nunca tive nenhum caso de corrupção, nem vou ter na minha vida, que a mim ninguém me compra. Nós colaboramos com a justiça e estamos de consciência tranquila. Se for constituído o arguido, vou ficar porque eu tenho que apresentar a minha defesa, já é um estatuto de defesa. A crise no governo regional aterrou na Madeira na quarta-feira de C130. E esta declaração que ouvimos de Miguel Albuquerque não resistiu mais de 24 horas até se transformar num anúncio de demissão às mãos de uma singular deputada do PAN. Mas nem assim Albuquerque arreda pé, sem luta. Ficará mais uns meses à frente do PSD Madeira e, quiçá, até mesmo à frente do governo regional, influenciando o que segue. Bate o pé, dizia o Max. Ai, bate o pé, três passinhos para a direita, bate o pé, outros três para o outro lado, bate o pé na poeira do caminho. À hora que gravamos esta comissão política, não sabemos ainda quem, quando e como será o sucessor na Madeira. Mas o que já sabemos é que levantou um pé de vento em Lisboa. Marcelo ficou sob fogo por não anunciar logo, como fez em Lisboa, eleições antecipadas. Montenegro ficou sob fogo por não ter retirado a Albuquerque a sua confiança política, aplicando-lhe os critérios éticos que exigiu a Costa e que espalhou em cartazes pelo país. O Bailinho da Madeira acabou assim com um belo tchá-tchá-tchá em Lisboa. O tchá-tchá em Lisboa ficou fadista, passou na Madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas lá da Moirama e fez das suas nos becos da Alfama. Nesta comissão política, olhamos claro para a crise na Madeira e as suas consequências, mas também para os Açores, onde no domingo se prevê um outro anticiclone tão poderoso que pode deixar Marcelo a fazer-se esta pergunta. De quem o gosto, nem às paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Dou as boas-vindas à comissária especial, que mesmo assim não veio nem de avião militar, nem nos carrinhos de cesto do Funchal. Olá, Ângela Silva, sejas bem-vinda de volta à Comissão Política. Olá, David. Boas-vindas também à Eunice Lourenço, nossa especialista em bailinhos da Madeira e dos Açores, embora com pouco gosto pelas ilhas. Eu devo dizer que já dancei várias vezes o bailinho da Madeira. Olha, eu não. Com muito gosto. E um olá ao comissário Vítor Matos, que como a Ângela é especialista nessa nova cadeira de Psicologia Constitucional. Olá, Vítor. Olá, Political Junkies. Olá. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de começar, deixem-me vincar esta mensagem. Ao tempo em que gravamos esta CP, esta Comissão Política, à 1h de segunda-feira, não sabemos ainda se Miguel Albuquerque vai ficar no cargo por mais um tempo, para que o Orçamento Regional seja aprovado, ou se sai já, dando lugar a um sucessor que tanto pode ser temporário como permanente. Dito isto, Ângela, começo por ti. O Presidente da República disse-nos na sexta-feira que não tinha poderes neste momento, e que não podia fazer nada nestes meses. Aliás, disse-nos mesmo, garantiu-nos mesmo, que nem sequer tinha falado com o representante da República. Mas, lendo o que tu escreveste esta segunda-feira no Expresso, não foi bem assim que as coisas aconteceram. O que é que fez o Presidente? O que é que tenciona fazer? E por que razão esta pouco habitual descrição? Eu, por acaso, não acho pouco habitual. Acho que Marcelo, quando rebenta uma crise, ele fecha-se. É uma característica muito dele. Ele fala. E às vezes até muda de ideias, na verdade. Todos estão a mudar de ideias, David.
Estão todos a mudar de ideias. Eu, de qualquer forma, gostava de chamar a atenção que logo na sexta-feira, quando já havia as notícias de que haveria um novo governo na região autónoma, Marcelo disse isto na rua: quando eu vejo especulações sobre a substituição do presidente do governo regional por A, por B ou por C, e está marcado o orçamento regional, isto quer dizer que se o governo for formalmente demitido, isso implica a queda da proposta de orçamento. E depois disse, se não quiserem matar o orçamento, o Executivo tem de estar em plenitude de funções nos próximos 15 dias. Portanto, ele disse isso, só para contextualizar quem nos ouve, na terceira declaração desse dia, de sexta-feira, quando já estava a chegar ao Palácio de Belém, depois de ter dado uma volta até à Figueira da Foz. Sim, a primeira disse que não tinha nada a dizer, até porque ainda não se sabia se o Presidente do Governo Regional se ia demitir ou não. Eu acho que as pessoas estão todas muito excitadas com esta crise, e aí Marcelo tem de facto alguma responsabilidade, porque ele viciou o país em dissoluções. De certa forma, aquilo que ele chama a bolha mediática, quer que não consegue viver sem Marcelo o dissolvente. E, portanto, há aqui uma certa viciação em dramatizar tudo. Eu acho que neste caso há uma coisa muito clara, é que a autonomia regional existe. E existe uma figura que nós podemos achar que é uma figura de cera, mas que é uma figura constitucional, que é o representante da República na região autónoma, e só ele é que tem poder para gerir aquilo que seja a posse ou a demissão de um governo e de um presidente do governo. E, portanto, ou o Presidente da República chegava de avião à Madeira, como os senhores da PJ e do Ministério Público, e aterrava de emergência para derrubar um governo, não pode fazer isso. Ou tem que respeitar minimamente, ainda que formalmente, ainda que ao nível das aparências, mas tem que respeitar que existe um representante da República a quem cabe gerir esta primeira fase do processo. Ele, objetivamente, não tem o poder de dissolver, e é esse o único poder que ele efetivamente tem. E depois, claro, que tem o poder de conversar com o representante da República, que ao representar a República também o representa a ele, e com certeza falaram bastante. Agora, as conversas na gestão das crises naturalmente evoluem. Já tínhamos assistido a isso quando foi a crise com António Costa, em que António Costa leva um nome, Marcelo não diz um rotundo não, mas também não diz um rotundo sim, e depois, quando há um compasso de espera, até às vezes há precipitações. António Costa convidou Centeno disse ao Financial Times que tinha sido convidado pelo Presidente da República, o Presidente da República desmentiu Centeno reconheceu que se tinha enganado. Portanto, quer dizer, cenas caricatas e ridículas, sempre que há uma crise política, é banal. E, portanto, há uma série de coisas que vão acontecendo, as pessoas têm que se acomodar à gestão da crise, mas eu acho que há dois factos incontornáveis. Tem que não ter pressa de ter já o resultado final. Exatamente, e nós temos que não ter pressa de dar como consolidado as decisões que às vezes ainda estão em marcha, nós jornalistas. Portanto, o que me parece é que há dois factos. O Presidente tinha que dar tempo ao representante da República para ser ele a gerir esta fase, como estamos a ver, ainda está em gestão. Agora até parece que Miguel Albuquerque, afinal, pode ainda ficar, pelo menos até à votação do orçamento. Ao tempo em que estamos a falar, para situar quem nos ouve, o representante da República já recebeu, mas ainda não aceitou formalmente o pedido de demissão de Miguel Albuquerque, remetendo para mais tarde uma decisão se o fará já ou depois. Pode não ter efeitos imediatos. Isso. Uhum. E depois a dúvida, que aliás foi explicado ontem nas televisões, o domingo à noite é sempre um momento bom para nos informar, porque há dois conselheiros de Estado que seguramente estão bastante bem informados e que têm um e outro programas de televisão, e ambos alertaram exatamente para isto, que estava tudo a precipitar-se com a ideia de que ia haver um novo governo na Madeira e que provavelmente Miguel Albuquerque poderia ter que ficar em funções pelo menos até o Orçamento de Estado, e depois do Orçamento de Estado se verá, mas se está a um mês do Presidente poder convocar eleições, se calhar ele até pode prolongar mais uns tempos, quer dizer, no fundo ficar como ficou António Costa, não é? Outra alternativa, na verdade, é dar posse a um governo de gestão ou um governo transitório até umas eleições, sim, que não podem ocorrer menos do que daqui a 3-4 meses. Exatamente. Agora não tenho a certeza do que é que o Presidente vai fazer, mas parece-me que os sinais são relativamente óbvios. Aliás, foram logo óbvios quando o Presidente disse: daqui a 2 meses eu poderei intervir. Uhum. Obrigado, Ângela. Eunice, o Presidente que não pode neste momento dissolver tem ainda assim algumas armas na mão. Até que ponto é que o Presidente se pode sentir condicionado pelo que já fez ou deixou fazer e por aquilo que poderá ter de fazer no pós-10 de março? Sentir-se condicionado, espero eu, porque tem preocupações de coerência e também acho que o Presidente
por vezes até se deixa condicionar demasiado pelas opiniões que vão sendo ditas. Mas há aqui uma coisa que eu acho muito importante até para nós, e sobretudo para quem não tem de saber as particularidades dos sistemas eleitorais. Nós teremos tendência, e provavelmente até os dirigentes políticos de nível nacional, de ler o que se passa na Madeira com os olhos da República. E nós em Portugal temos pelo menos 3 sistemas eleitorais, até podemos falar em 4. O sistema da República é um, o sistema das regiões autónomas é outro, com particularidades inclusive dos Açores em relação à Madeira. E quando estou a falar de sistemas, estou a falar mesmo de sistema político, eleitoral e de relação entre os vários poderes. E depois temos o sistema autárquico, que funciona ainda de outra maneira e que neste caso da Madeira também se aplica, e também é preciso perceber porque envolve um presidente de Câmara. E depois, tendo em conta isto, que há aqui sistemas diferentes, também temos de ter noção de que há soluções que não excluem outras. Ou seja, o facto de ser possível um outro governo na Madeira não exclui que venham a ser convocadas eleições. Mas todo este cenário tem aqui muitos problemas para Marcelo Rebelo de Sousa, problemas formais. E como o Presidente, sobretudo nestas questões, gosta de ser formal, e aliás, eu lembro que quando foi a crise da República, ele também foi formal, só soubemos de viva voz o que ele pensava depois de reunir o Conselho de Estado. Mas isso é constitucionalmente assim, Eunice. Ele não pode dissolver o Parlamento sem ouvir os partidos e sem ouvir o Conselho de Estado. Mas é isso que eu estou a dizer. Embora possa decidir sem alinhar com o Conselho de Estado. Exatamente. Ele pode ter uma decisão tomada na sua cabeça, mas formalmente não deve divulgá-la. Mas ele já não está condicionado, desculpa, estou a interromper, eu sei, mas ele quando faz o alerta para o qual a Ângela chamou a atenção, sobre o orçamento regional, o Presidente não está a assumir que tem um poder e que já está a condicionar? Sim. Não, qual é o poder que ele está a exibir? Ele está só a chamar a... Está a exibir o poder da palavra, considerando fundamental que exista um... mas não tem que ver com a dissolução. Não, está a condicionar. Ele já com isso, já de certa forma, condiciona o debate. Quer dizer, se ninguém falasse do orçamento, nós até aquele momento se calhar nem nos lembrávamos. Se calhar, que havia um orçamento em discussão na Madeira. Se me permitires fazer aqui um ponto de ordem... Claro, permite. Peço desculpa pela interrupção. Portanto, há uma investigação na Madeira com semelhanças e diferenças judiciais com o que se passa cá. Nós aqui estamos para discutir política e o Presidente do Governo Regional, num primeiro momento, decide tomar uma atitude completamente diferente da do Primeiro-Ministro e dizer que não se vai demitir. Só que, politicamente, a situação também é muito diferente. Aqui havia uma maioria absoluta. Na Madeira há uma maioria relativa dependendo da sua estabilidade do voto de um partido que só tem uma deputada, que é o PAN. E essa deputada divulga, e é líder do partido, nós retiramos a confiança política a Miguel Albuquerque, mas estamos disponíveis para manter o acordo que temos com outra figura à frente. E é isso que faz Miguel Albuquerque na sexta-feira dizer que então vai dar início a uma discussão dentro do PSD Madeira para escolher um sucessor. Havendo a demissão ou renúncia implícita nessa altura, hoje concretizada, do Presidente do Governo Regional, neste momento constitucional há 2 vias, ou 3. Ele sai e cumpre-se o Estatuto da Madeira e o lugar é ocupado pelo Presidente da Assembleia Legislativa Regional, o que seria um problema político por 2 razões. É o parceiro de coligação mais pequeno a liderar e o PAN tem um acordo não com o Governo Regional, mas só com o PSD. Outra hipótese, a demissão concretiza-se e é formado um novo governo com um novo líder que pode tomar posse rapidamente, atrasará um bocadinho o orçamento, mas não muito. Mas esse processo não implica que, quando o Presidente recuperar todos os seus poderes constitucionais,
não venha a decidir por eleições. Outra hipótese ainda, que é a hipótese de Miguel Albuquerque ficar em gestão. É uma hipótese, sim, mas implica, não será bem em gestão, portanto, estará de missionário sem que a demissão seja aceite. Isso implica que, pelo menos informalmente, seja assumido que o cenário é definitivamente eleições. Deixa-me fazer um ponto de situação muito rápido antes de passar ao Vítor, e para te fazer esta pergunta. Tu admites como possível que o representante da República tome a decisão fulcral de se prolonga o mandato de Miguel Albuquerque para um orçamento, ou se aceita um governo e se esse novo governo é transitório ou não, sem já saber com Marcelo Rebelo de Sousa qual é a decisão do Presidente da República? Para mim, não me passa pela cabeça que a solução encontrada não implica um diálogo entre o representante da República e o Presidente. Que antes dos 2 meses... Ainda que antes dos 2 meses, há de ser que o Presidente não pode dissolver. Há de ser articulada. A informação que nós deu a Marta Queira, a nossa correspondente na Madeira, tinha seguramente informações junto dos responsáveis da República na região, de que haveria um novo governo. Isso subitamente já foi alterado, não é? Portanto, agora as notícias que estão a sair... Pode ser um novo governo transitório até eleições. Na verdade, não faço ideia, mas também pode alguém ter mudado de posição. Aquilo que já todos estávamos a dizer é que hoje ia conhecer o substituto mas Miguel Albuquerque continua a dizer que tem uma reunião do PSD em Madeira para discutir... Isso sai já ou não? As notícias agora são demissão de Albuquerque não tem efeito imediato. Portanto, quer dizer, é evidente que o cenário está a evoluir e essa evolução decorre das conversas de Marcelo Rebelo de Sousa com o representante da República, parece-me óbvio. Mas o não imediato até pode ser... Sim, mas o anúncio não poderá ser até orçamento. O não imediato pode ser só até orçamento. Ou não. Pois, ou não. Neste momento não sabemos. Mas cheira-me que estamos quase a saber. Até se cheirar é bom. Podes já voltar ao assunto, porque eu vou fazer uma pergunta ao Vítor e cheira-me que tu és capaz de querer comentar em cima. A pergunta, Vítor, é o mais objetiva possível. O Presidente, tendo em conta tudo o que aconteceu em Lisboa antes, a pressão a que foi sujeito nos últimos dias, nomeadamente pelo PS e pelos partidos da esquerda, tem outra opção que não seja convocar eleições antecipadas, seja quando for, na Madeira? Não tem nenhuma hipótese de não fazer isso, a não ser que queira ser acusado de uma mais absoluta incoerência, quer pela direita, quer pela esquerda, sobretudo o PS. Então, depois do PS ter feito aquela cena fantasma de querer que Mário Centeno fosse primeiro-ministro para substituir, que é uma falácia completa, para substituir António Costa, e o Presidente ter rejeitado, portanto, na Madeira não tem outra solução, até porque isto é uma coisa que, quer dizer, não tem sido assim tão glosada. O caso de Miguel Albuquerque é muito mais grave do que o caso de António Costa, que era mencionado numas escutas, enquanto Miguel Albuquerque é constituído arguido. São coisas diferentes, não é? E a atitude de Miguel Albuquerque também é diferente da de António Costa. E, portanto, descontando toda a bizantinice da política açoriana que tivemos aqui, que vocês estiveram a discutir agora, o Presidente, a conclusão é muito simples. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa já deu o sinal, e certamente é o que ele fará, porque não tem outra margem política. Aliás, nem sequer é a questão de margem política. Deixa-me só fazer aqui uma atualização. Nem parece por convicção que o Presidente quisesse fazer outra coisa. Deixa-me só fazer aqui uma atualização, que é o Miguel Albuquerque já desmarcou a reunião desta tarde que ele próprio tinha anunciado. Portanto, na sexta-feira. Vai ficar, portanto, sim. Ficará claro, mais sim. algum tempo, pelo menos. Exatamente. Interessante. Ângela, até ao momento que nós estivemos a falar do Presidente da República, eu queria ouvir sobre Luís Montenegro. Que até ao momento em que nós falamos ainda não ouvimos sobre o desenlace do que aconteceu na Madeira, apenas o reiterar anterior à admissão de Miguel Albuquerque, que tinha a sua confiança política. Tu vês que Luís Montenegro tenha defesa neste caso?
Não, acho que Luís Montenegro perdeu uma excelente oportunidade de marcar pontos na campanha eleitoral, que é difícil para o PSD e para a AD, e portanto se ele tivesse claramente dito ao país que achava que só havia uma solução, que era Miguel Albuquerque apresentar a demissão, eu acho que ele poderia ter recuperado alguns dos votos que lhe vão fazer falta no dia 10 de março. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, é evidente que há aqui relações provavelmente pessoais, são amigos, ele deve ter, seguramente falou e trabalhou nos bastidores com Miguel Albuquerque. Ele fez um bocadinho o que o Marcelo está a fazer com o representante da República. Ou seja, sendo que ele é candidato a primeiro-ministro nas eleições marcadas para daqui a mês e meio. Seguramente pressionou-a, não é? E depois fez saber que tinha feito essa pressão pessoalmente. Agora, para o país, o que conta é que ele não atuou na altura certa e, portanto, acho que politicamente é provável que isso o penalize. Mas deixa-me só voltar à questão do Presidente da República. Eu concordo com o Vítor, acho que é absolutamente quase obrigatório que o Marcelo dissolva. Mas não é só por uma questão de coerência. Eu acho que nós estamos todos muito obcecados com as questões de coerência e então aí, quer dizer, a maior incoerência, ou tão incoerente quanto o Presidente, é o Partido Socialista, que quando houve a crise nacional achou que não era necessário ir para eleições e agora estão a reclamar eleições todos os dias. E há um socialista, o Ascenso Simões, que teve ontem na SIC Notícias e que teve a coragem de alertar Paulo Cafofo para ter alguma cautela, alguma parcimónia e alguma coerência na forma como está a reclamar eleições, porque lembrou que foi há 2 meses o Partido Socialista teve um entendimento completamente diverso. Portanto, quer dizer, eu acho que estas questões da coerência também não devem ser analisadas por nós como se fossem o alfa e o ômega da atuação política, porque a gestão das crises é de facto um processo em movimento e em que há diferenças políticas e diferenças constitucionais. Mas aí há interesses diferentes. Há interesses diferentes. Há o interesse do PS Madeira e do próprio Paulo Cafofo. É evidente. Mas Paulo Cafofo parece estar já, desculpem a expressão, a ir com demasiada sede ao pote. Sim, vê que pode ser o seu grande o pote momento. Na Madeira é poncha. Eu acho que o Presidente, quanto mais não seja, independentemente das razões de coerência, o Presidente tem uma razão para inevitavelmente levar a Madeira a votos. É que o poder na Madeira tem mais de 40 anos, o PSD está há mais de 40 anos alapado no poder da Madeira. A Madeira, pela sua dimensão, é um peniquinho comparado com o país. A promiscuidade em meios mais pequenos e mais limitados é muito mais fácil de se entranhar. E lá é muito antiga. E, portanto, um caso que rebenta com suspeitas de promiscuidade entre o poder político e o poder económico, quer dizer, é óbvio que do ponto de vista higiênico, a mais elementar exigência de higiene política exige que vão a votos. Aliás, com uma maioria muito pouco estável. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Montenegro que eu acho que me parece que é interessante. Quer dizer, ele faz uma primeira declaração assim em que diz tudo e nada, não é? Basicamente diz que temos que esperar pela evolução do processo e que a sua posição política pode mudar, dando a entender que ganhar um bocado de tempo para depois sair mais umas notícias, como sempre, e depois a seguir tomar uma posição, mas depois apertado pelos jornalistas. E é isso que faz o título dizer, porque ele nunca diz isto, e o título é legítimo, que foram vários jornais que fizeram, e televisões, de que ele mantinha a confiança política em Miguel Albuquerque quando ele diz que nada se alterou. Quando ele diz que nada se alterou, já quando era acontece Miguel isto Albuquerque arguido. E portanto, ele aqui coloca-se numa posição que é complicada, como estava a dizer Ângelo, do ponto de vista nacional. Ele dá a entender que está a dar cobertura a uma situação daquelas. Depois, ponto 2, é a sensação que passa, não é? E conta aqui muito paixão a percepção das pessoas. A informação que eu tive, entretanto, e pronto, depois acabei por escrever, é que ele teve a fazer nos bastidores, que isto em política é o que se faz, um discurso para fora para ver se aguenta um bocadinho as pontas, e depois está a trabalhar nos bastidores para ver se resolve o assunto, não é? E andou atento com certeza a dizer-lhe, não sei exatamente o teor das conversas, mas a dizer, Miguel, vê lá o que é que estás a fazer, porque tens autonomia, tu fizeres aí vai ter influência aqui, não é? Portanto, o Miguel Albuquerque podia manter-se ali, até que há uma pergunta que é feita ao Miguel Albuquerque, que é se tem falado com o Luís Montenegro, e ele diz, tenho falado com o Luís Montenegro, mas não me vou demitir.
Quer dizer, a ideia, o próprio Albuquerque de dar-lhe um certo deslize, dá a entender que o Luís Montenegro lhe disse: pá, vê lá o que é que estás aí a fazer, vais arranjar aqui um 31 contigo. Como é que te explicaram nesses contactos que tu tiveste de fazer que o Luís Montenegro não tenha ido mais longe do que aquilo que foi publicamente? Deixa só dizer uma coisa, é que depois tem uma fonte da direção, que eu citei entre aspas, a dizer que acha muito bem que ele se demita. Quer dizer, na altura tinha-se demitido, agora já não. Mas quer dizer, demitiu-se, mas fica. Que eu acho que aquilo foi um alívio, não é? Para eles, em primeiro lugar, não é? Que ele que se demitisse e que lhes tirasse um problema de cima. Agora, o Luís Montenegro tem uma salvaguarda aqui, que é o discurso, que é a narrativa do PSD, é que quando o Costa se demite, o PSD e o Luís Montenegro não diz nada antes do Costa se demitir. Portanto, quando há as buscas, enquanto o António Costa está no limbo, na verdade, eles não dizem nada. Muito rapidamente, não é? Sim, mas ele só fala ao fim da noite. Das 9 da manhã para as 2 da tarde. Ele só fala ao fim da noite, não diz nada. Há outros partidos antes tomam posições. E ele fica caladinho. Ou seja, nós não sabemos o que é que o Luís Montenegro pensa ou pensava sobre o caso de António Costa antes dele se demitir. E depois o que ele vem dizer é que o Costa não se demite por causa da investigação judicial, demite-se por causa do governo estar um caos. E isto não cola com a Madeira. Isto não cola, porque nós, na verdade, não sabemos o que é que Luís Montenegro pensava, o que é que António Costa devia fazer por estar a ser investigado, como não sabemos o que verdadeiramente Luís Montenegro pensa, e não arguido, o que Luís Montenegro pensa, porque ele o PSD Madeira pode ter a autonomia que quiser, mas ele é líder nacional, tem que ter uma opinião sobre o que se passa. E como a Ângela disse, é o seu presidente do Congresso. Eu sou presidente da mesa. Agora, o que a Ângela disse tem toda a razão. Isto vai contaminar, esta perda de tempo vai contaminá-lo aqui, e nós sabemos todos quem é que ganha com isto. Aliás, contaminou logo no dia em que ele ia apresentar e apresentou o seu programa, o quadro macroeconómico e as propostas para a economia, e que foram completamente prejudicadas pelo caso da Madeira. Mas eu aí acho que os dois maiores partidos vão ser muito penalizados por esta chuva de processos judiciais. Vai ser o PSD e vai ser o PS. E de facto, durante a campanha, há o vencedor, que é André Ventura, e que é o Chega. Porque a panela do Bloco Central parte para as eleições legislativas de março exposta na sua pior vertente, que são processos judiciais de um lado e do outro. Ok, uns melhores, outros piores. É evidente que a situação de António Costa não é comparável com a situação de Miguel Albuquerque, mas a história da estante do IKEA e dos envelopes encontrados na estante é comparável com o de Pedro Calado. Exatamente. Portanto, quer dizer, estás a perceber, não sei se o IKEA vai fazer um novo cartaz com uma nova estante, talvez maior, talvez mais larga, não sei, mas quer dizer, são normalmente de madeira, não é? Isto belisca os dois partidos de centrão claramente, e André Ventura vai cavalgar isto daqui até março. Deixem-me acrescentar um outro fator que está à vista e que pode representar um problema ou não, dir-me-ão vocês, para Luís Montenegro. Ora, ligeiro ponto de situação sobre as eleições nos Açores, marcadas para o próximo domingo. A última sondagem, que foi publicada precisamente no domingo passado, dava a AD ligeiramente à frente do Partido Socialista e uma maioria direita com o Chega. O presidente do Governo Regional dos Açores, candidato da AD, Manuel Bolieiro, deu uma entrevista ao Observador, onde parecia não excluir o Chega da equação de um governo futuro. E a minha pergunta, Eunice, começando por ti, mas ouvindo todos, é se Luís Montenegro, depois de ter ido à Madeira às últimas eleições regionais, dizer que a única condição que tinha posto a Miguel Albuquerque era que excluísse o Chega, se pode aceitar uma solução que inclua o Chega nas regionais dos Açores? Pode sempre escudar-se na autonomia regional, que é escudo para muita coisa. E aliás, a geometria variável dos Açores no governo que foi formado por Bolieiro tem ali muitas particularidades em que nenhum acordo implicou todo o governo regional. Dos acordos com o Chega foi só com o PSD, com a IEL foi só com o PSD, o que também pode... como Costa fez com a Geringonça em Lisboa em 2015. E o que também pode vir a colocar problemas, que é a Iniciativa Liberal tem sempre colocado em termos nacionais o discurso de não fazemos nada com o Chega, mas nos Açores de facto esteve
numa espécie de geringonça com o Chega. Eu acho que eu gosto muito da política insular, representa aqui muitos desafios e tem muitas particularidades. Pelas sondagens, dificilmente haverá uma solução muito clara nos Açores, embora o próprio sistema político açoriano, em que tem 9 círculos eleitorais, um círculo por cada ilha, e depois um círculo de compensação, portanto um círculo que recolhe todos os votos que não foram usados para eleger deputados de ilha e elege mais uns quantos deputados. Essa conjugação pode favorecer um bocadinho a AD açoriana, que é uma AD clássica de PSD, CDS, PPM. Mas tentando responder diretamente à tua pergunta, sim, a solução nos Açores pode vir a representar mais um problema para Luís Montenegro, sendo que André Ventura também já disse que não participará em mais nenhuma solução sem que isso implique participação no governo, e isso também é um problema para, pelo menos, um dos outros parceiros do governo, que é o CDS. Até que ponto o CDS, que vai coligado com o PSD nos Açores, aceita uma entrada do Chega no governo? Aquilo que têm dito é que não aceitam. Vamos lá ver se o resultado eleitoral não favorece demasiado pragmatismo e demasiada autonomia regional, salvo que este demasiada autonomia regional, entre aspas, obviamente, é irónico e é para as próprias direções partidárias regionais no e fundo, não para... No fundo, nós achamos sempre a autonomia regional uma coisa assim que complica as nossas análises. Angela, Verdade seja dita. Ouve lá, eu acho que é óbvio que as eleições nos Açores vão ser uma espécie de primárias para as legislativas, isto no que toca à AD. E claro que se a AD ganhar e se ficar dependente do Chega, isso é péssimo para Luís Montenegro, porque é um líder que resolveu ser muito radical, muito claro, jogar o tudo ou nada, dizer não é não. Pronto, se tivesses lá se calhar Pedro Passos Coelho ou outro líder qualquer, estava-se um bocadinho nas tintas para o resultado dos Açores, mas no caso de Luís Montenegro eu acho que vão ser umas primárias. Queres que te diga, acho até que a melhor coisa que lhe podia acontecer para era ele o PS ganhar. Era o PS ganhar. Já pensei nisso Era o também. PS ganhar as regionais dos Açores e ele aí respirava fundo. Mas há uma coisa que ao contrário, nós há vamos uma ver coisa se que tanto existe nos Açores como na Madeira, que é um pano disponível para tudo, que eu acho sim. admirável. Sim. Vítor, termina. Quer dizer, eu concordo com o que elas disseram. Quer dizer, o Jama Bolheiro deu uma entrevista ao Observador a deixar a porta aberta, basicamente, sobre o Chega. Quer dizer, o povo é que é soberano, não sou eu. Sou um servidor da vontade soberana de todos. Tão bonito. Isso é genial. É tão bonito. A questão que se coloca aqui é, como é evidente, isto, se for necessário, já percebemos que o Bolheiro não vai dizer que não ao Chega. A solução é muito simples. É que Montenegro, a única hipótese que tem de safar é ser coerente. Sendo coerente, vai dizer, isso é lá com eles fazem o que eu sou contra. E pronto, a única maneira que ele tem é de fechar a porta assim. Eles fazem o acordo à mesma, mas ele é contra. A autonomia é autonomia, lá é lá, cá é cá, e cá mantenho o meu não é não. É óbvio que os outros partidos, que aliás continuam, o PS cavalgou isso no Congresso e o Bloco está sempre a falar nisso, quer dizer que não acreditam no que diz o PSD quanto ao Chega, e quando chegar a hora, se precisarem deles, vão fazer acordos na mesma. Agora, Luís Montenegro, se quer realmente capitalizar no voto útil, tem que afastar por completo a hipótese de... Neste momento já não há margem para ambiguidades, quer dizer, ele agora não pode... Se ele dá qualquer pequena margem para a ambiguidade, enfim, está tramado. Portanto, o que quer que aconteça nos Açores, e de certa forma ele acaba por estar blindado nisto, o que quer que aconteça nos Açores, se ele mantiver a mesma posição no continente, não é agradável, não é bom, porque vai ser atacado sobretudo pela esquerda. Manter a mesma posição que teve na Madeira implicava ele no próximo domingo ir a Ponta Delgada e dizer ao lado do José Manuel Bolheiro que o Chega não. Acho que aquilo correu tão mal que acho que ele não vai fazer a mesma coisa. Acho que também há que aprender com os... E o sinal que passa para o eleitorado é que é terrível, não é? Porque quer dizer, os eleitores, independentemente da reação dos partidos, os eleitores vão perceber, olha, os tipos estão mesmo dependentes do Chega. E foi um erro ele ter ido àquela noite eleitoral na Madeira. Bem, agora por maioria de razão, talvez seja ainda mais assustador dar o braço a Miguel Albuquerque naquela circunstância.
Sim, mas Dito isto, sim. fica só a nota, o que seria da Madeira se Miguel Albuquerque tivesse tido maioria absoluta naquela noite? Provavelmente não saía e havia uma bela investigação em curso. Acreditando nós em Miguel Albuquerque de sexta-feira, porque agora vamos ter de ir vendo as várias versões de Miguel Albuquerque, não é? Que ele só se demite por causa da exigência do PAN, não haveria demissão. Sendo que, só aqui mais um pormenor técnico fala, no momento em que se sair do Governo Regional, Miguel Albuquerque sai do Conselho de Estado, o que resolve automaticamente a questão da imunidade. Porque ele não está lá por ser o Miguel Albuquerque, está lá por ser o Presidente do Governo Regional da Madeira. Boa nota final. Vamos ao que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Eunice, começa tu. Olha, não me sai da cabeça uma expressão da nossa correspondente na Madeira, que é a Marta Caires, com quem tenho falado muito por estes dias, e ela usa uma expressão que é: esta gente não tem água com que se lave. Isto para designar que é a limpeza que pede Ventura. Limpeza a seco. Na Madeira há sempre mais alguém que está implicado em mais alguma ligação duvidosa. Deixa-me também dizer aqui que não me sai da cabeça, por bons motivos, a vista com que acordei no sábado em Ferragudo, com uma vista magnífica para a foz do Rio Arada, e estive lá por causa de um ouvinte da Comissão Política, o Padre Pedro, que é ouvinte assíduo da nossa Comissão Política e que me convidou para ir participar num encontro em Lagoa, e portanto deixar também aqui o agradecimento a este ouvinte especial e à possibilidade de ter acordado com uma vista tão bonita. Ao Padre Pedro fica o agradecimento da Comissão Política e a recomendação que da próxima vez, ou se quiseres pedir, que da próxima vez escolha outro dia que não a meio de uma crise política regional da Madeira. Precisas atrasar para o jantar. Ângela, agora tu. Olha, eu fiquei aqui um bocadinho parada com uma notícia que li hoje no Público. É um estudo que foi feito com base nas bases de dados das escolas e que, feitas as contas, mostra que os professores faltam 2 milhões de dias por ano às aulas. Todos os dias faltam em média 11 mil professores e a doença é a principal razão. Isto remete-me automaticamente para pensar que a escola doente também é a única coisa que pode justificar que naquela escola do Vimioso, do distrito de Bragança, uma criança de 11 anos tenha sido sodomizada por colegas num clima descrito como de terror, mas houve uma funcionária que assistiu e não fez nada, e até agora não se percebe o que é que pensa a direção da escola, o que é que está a ser feito com aquelas crianças. Há um manto de silêncio que é claramente um sinal de doença. Sim, que já foi rompido pela Câmara Municipal. Isso. Vítor Matos. Olha, podia-me não sair da cabeça os móveis que ando a comprar para mudar de casa. E os Já eletrodomésticos. foste ao IKEA, não? Não, já, mas eu andei lá à procura de uma estante com 75 mil euros, estava imenso jeito e não encontrei. Não havia. Não, havia estantes, mas não havia 75. Não está incluído. Não dava para pôr É como lá. aqueles brinquedos que vêm sem pilhas. Exato. Pronto, mas na realidade o que não me sai na cabeça é uma coisa mais séria, que fiquei chocado com isto, com as suspeitas que há que há de infiltração ou de envolvimento de funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, que é uma agência, penso que é a única agência das Nações Unidas especificamente para um povo em particular, em que houve elementos, suspeita-se de 12 elementos de terem estado envolvidos nos ataques de dia 7. E, portanto, o reporte foi feito pelo próprio Comissário-Geral dessa agência, o António Guterres, que vai investigar, e já foram tomadas medidas, mas isto é terrível, porque as Nações Unidas têm muitos problemas. Um deles é, com certeza, não ter um serviço de informações como um país tem para analisar as pessoas que contratam para certo tipo de posições. Isto deve ser relativamente fácil de infiltrar quando estão a lidar com uma causa como a palestiniana. E, enfim, achei isto bastante chocante. Muito bem. A mim, o que não me sai da cabeça é o Na Cabeça de André Ventura, obra escrita pelo nosso companheiro de comissão, o Vítor Matos, está à minha frente. Eu ontem, domingo,
quando li de enfiada o livro que ele escreveu e que vai lançar no início do mês. Foi um excelente domingo. Já tive a oportunidade de lhe agradecer. Agora registe dia, Vítor, é dia 10. Dia 10, o lançamento do livro. Do Carnaval. Por essa altura estará nas várias livrarias, muitas livrarias do país, a par, não quero deixar de o dizer, do Na Cabeça de Pedro Nuno, título escolhido pela Ana Sá Lopes, explicando que Pedro Nuno é o único político em Portugal, para além de Marcelo, que basta apresentar pelos nomes próprios, não precisamos do sobrenome para saber quem é, e Na Cabeça de Luís Montenegro, escrito pelo nosso antigo colega e companheiro Miguel Carrapatoso. Os três serão lançados ao mesmo tempo, a avaliar pela obra que eu já li, e tenho lá os outros dois para ler, tenho de agradecer ao Vítor e ao Carlos Vaz Marques, editor. Será uma trilogia de luxo, mesmo a tempo de boas escolhas nas eleições legislativas. E se quiserem saber mais sobre Açores e Madeira, têm o Juntos à Conversa desta quarta-feira. Boa, bela publicidade, é isso. Eu e a Eunice Lourenço, 2 p.m, inscreva-se e junte-se à nossa conversa. Venha ter connosco. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com preciosa edição sonora do João Martins e da Salomé Rita, que nos acompanhou este período todo, ilustrada com a afinada pena do Tiago Pereira Santos. Falámos das eleições dos Açores, da crise na Madeira e de como Marcelo e, sobretudo, Montenegro entraram nesta dança. Tingo-lingo-lingo, de Max. Para fechar a festa, até para a semana. Tingo-lingo-lingo, que coisa bonita, que dança catita, não há outra igual. Lingo-lingo-lingo, mais leve que o vira, que coisa tão gira, a nova dança em Portugal. Se o cá não estiver cansado, quando chegar ao domingo, se o cá não estiver cansado, quando chegar ao domingo, o meu amor a meu lado, o bailando te lingo-lingo, o meu amor a meu lado.